morning, kids. How are you? I am your teacher, Gael. E aí, pessoal, como vai? Tudo bem? Vocês estão prontos para a nossa próxima aula, né? Quem aí já está vendo a aula no período da tarde, good afternoon, né? E quem está no período da noite, good night, né? Good evening, tá bom? Ah, enfim, nós vamos hoje para a nossa quarta aula for class, né? E nessa aula de hoje nós vamos trabalhar o vocabulário das frutas, tá? E dos frutos, tá? Frutas no sentido de gastronomia e frutos no sentido científico, biológico, né? Tá? Até porque eu vou trazer para vocês as diferenças que existem entre algumas palavras, alguns frutos, tá? Que a gente usa como legumes, mas na verdade são frutos, tá bom? Bom, esse conteúdo aqui pode ser usado para Enem, para a Base Nacional Curricular, tá bom? Já vou dando a dica para vocês, quem estiver estudando aqui comigo, anote aí que na gramática, né, todas essas palavras que nós estamos vendo são substantivos, tá? Em geral são substantivos simples, né, comuns, mas tem aqueles que são compostos, tá bom? Então eu vou ensinar vocês a pronunciar as palavras hoje, tá? Eu não vou mexer com o dicionário hoje, mas peço para vocês usar o dicionário hoje. Bom, então é isso, acredito eu. Realmente peço para vocês usar o dicionário, pode ser qualquer dicionário, tá? Eu uso Michaelis. E vamos lá para a nossa aula de homeschooling, tá bom? Bom, como eu já falei, né? For class, né? Nossa quarta aula, né? Tá bom? Hoje vamos estudar o fruits vocabulary, or vocabulary of fruits, ok? Tanto faz, você pode escrever assim, vocabulary of fruits, tá? Aqui é som de A, of, né? Ou quiser fruits vocabulary também, tá bom? Vamos lá. Qual que é a ideia? Eu vou falar tanto em português como em inglês. Então, eu vou falar o nome da fruta em português e em inglês, tá bom? Beleza? Claro, nem todas as frutas que estão aqui eu lembro como se escreve as frutas. Tem frutas que mesmo eu nunca usei na vida, tem fruta que eu nem conheço, né? Tem frutas que vocês vão ver aqui que eu mesmo não conhecia. Mas eu não coloquei todas as frutas do mundo, eu coloquei, além das principais, das comuns, coloquei algumas aqui do Brasil, né? Já que a gente está no Brasil, para vocês ir se acostumando com as frutas nossas, né? Conhecer, né? Preservar, saber que a gente tem esses frutos, né? Tá bom? E vai ter alguns legumes aqui que são frutos também, tá? Então, nós vamos na nossa primeira fruta, tá? Como eu falei, as frutas que eu desconheço, tá? Eu procurei no dicionário, então se tiver alguma palavra errada, aí vocês reclamam com o dicionário, porque todas as palavras que estão aqui eu peguei do dicionário. Então, se tiver errado alguma coisa, é porque tá errado no dicionário, tá bom? Vamos lá. Nossa primeira fruta, uva, grape, grape, grape. Ó, prestem atenção à minha pronúncia, tá? Em português, uva, né? Em inglês, grape, 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 grape de uva, tá bom? Essa fruta uva e a próxima que a gente vai ver, eu recomendo vocês consumir ela, porque vai prolongar a vida, tá? Na aula de hoje a gente vai misturar um pouco sim de botânica, biologia junto com gastronomia aqui, tá? Porque a ideia é fazer o homeschooling estar dentro dos moldes da nova escola, do novo ensino médio, que engloba conteúdos de EAD, conteúdos de informática e suas tecnologias, e inclui a multidisciplinaridade, ou seja, que é você, por exemplo, estudar um idioma e estudar junto com outra matéria. Por exemplo, você vai estudar história, então você vai estudar história junto com geografia, ou então vai estudar história junto com artes, entende? Aqui no caso nosso que é idiomas, vai estudar, por exemplo, inglês junto com botânica, já que a gente está trabalhando frutos, né? Junto com biologia, que é a ciência que estuda os seres vivos, tá? Então essa é a ideia, tá? Todas as minhas aulas serão misturadas, eu nunca vou falar um tema só, tá? Bom, essa é a fruta que eu falei para vocês consumirem também, tá? Maçã, apple, apple, com som de apple, apple, tá bom? A maçã, eu não vou entrar em detalhes agora, mas a maçã, junto com outras frutas que a gente vai ver, ela é uma fruta falsa, tá? Ela basicamente não é uma fruta exatamente, tá? Ela é considerada um fruto falso, um pseudo-fruto.
Mas eu coloquei no grupo aqui porque a gente considera como fruta, né? A gastronomia usa como fruta, tá? Então eu coloquei por causa disso, tá? Mas ele é um pseudo-fruto, tá? Não vou entrar em detalhes agora, depois a gente fala um pouco. Temos aqui o maracujá. Temos aqui o maracujá, tá? O maracujá é chamado de fruta da paixão. Não tem exatamente uma tradução, né, para a palavra maracujá. Em inglês eles traduzem como passion fruit. Passion fruit. Passion de paixão, fruit. Passion fruit, tá? Se vocês tiverem dificuldade na pronúncia, coloque esse vídeo aqui mais devagar, vendo eu falando as palavras em inglês, tá? Ou dá uma pausa, enfim, escreve do jeito que você entende a palavra e pronuncia, ó. Passion, como se tivesse um X aqui, passion, fruit, 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 tá bom? Aí nós temos aqui a goiaba, tá? Então, goiaba, em inglês vai ficar guava, 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 do jeito que tá aqui, guava. Você não vai falar gueiva, não. Guava, tá? Ninguém usa o termo gueiva, não faz sentido. É guava, do jeito que tá aqui, tá? Geralmente as frutas que são mais de origem nossa, aqui da América do Sul, né, especificamente, elas, como não são famosas, por exemplo, para os britânicos, para os americanos na época, né, que estava na colonização, então algumas pronúncias ficam parecidas com o nosso idioma, com o português ou com as línguas indígenas, tá? Então, algumas palavras ficam parecidas, né? Fogem um pouco do inglês. Porque no inglês o A a gente fala como A, né? E aqui fica com som de A mesmo, guava, tá? Por causa da fruta, tá bom? Vamos lá. Limão, lime, lime. Você pode falar lemon também, tá? Lime ou lemon. Só que o que acontece? A gente que está aprendendo idioma, você fala lemon, né? Igual limão, Lemon, né? Você pode usar? Pode. A pessoa vai entender o que você está falando, ela vai conseguir entender, ela vai conseguir imaginar, vai ter uma comunicação normal. A única coisa é que pode gerar alguns erros, tá? Porque a gente não tem muito costume aqui, por exemplo, de separar os limões. Então, por exemplo, em inglês, o limão Tahiti é chamado de um nome. O limão siciliano a gente chama de outro nome, tá? Então cada um tem uma forma de falar. Isso acontece, por exemplo, em Portugal, acontece na Espanha, acontece na Europa. Aqui na América do Sul, a gente não está tão acostumado com isso, né? Nos Estados Unidos também acredito que acontece essa divisão entre os dois tipos de limão, né? Que um eles chamam de lemon e o outro de lime, tá? Mas é questão de costume, tá? É cultural, tá? Mas as duas formas são limões, tá? O pessoal só usa mesmo para distinguir a espécie de limão, tá bom? Abacaxi, né? A gente pronuncia aqui em inglês pineapple, pineapple, pineapple. Não é pine, não, é pineapple, tá? Pineapple, tá bom? Que é abacaxi. Serve para ananás também. Vamos lá, pera, né? Pera, pear, pear, pear. Só cuidado para não falar pear como fala? De navios. O porto, né? O pier, não. Pier, tá? É que tem algumas palavras que são parecidas. Em inglês, a pronúncia é às vezes parecida, né? Algumas vezes até igual, tá? Dependendo da palavra. O inglês é um idioma muito sonoro, então tem que prestar atenção, tá? Tá bom? A pera também, junto com o abacaxi, também é uma fruta falsa, tá? Que a gente vai citar depois, pseudofruto, tá bom? Laranja, a gente em inglês fala orange, orange, O de O, orange, orange, tá? Vocês têm que se acostumar a falar um pouco mais rápido o inglês. A gente estuda muito em escola, e nesses lugares, a gente aprende a falar devagarzinho. I want this, I want it. A gente fala sempre assim, né? A gente tem que parar de falar pausadamente ou falar como se fosse sílaba por sílaba. Em inglês, eu vejo muitos alunos, até mesmo professores, falando assim pausadamente. I want this, né? Isso é muito comum aqui no Brasil, inclusive, aqui eu vejo muito brasileiro falando isso. E o que acontece? Em inglês a gente fala igual ao português, a gente emenda uma palavra na outra, uma sílaba na outra e fala junto, né? I wake up, né? A gente fala junto, não I wake up, não.
invés de falar it is, it is, fala junto. A gente tem que se acostumar a falar assim, tá? Ok? Então, laranja tá aqui também, é a cor laranja, então fala orange, tá bom? Orange, ok? Questão de costume. Vamos lá. O morango é uma fruta falsa, tá? O morango, na verdade, não é fruta. O morango, se a gente fosse mesmo classificar, analisar, ele seria parte de uma leguminosa, na verdade. Porque ele não é um fruto, tá? O morango, ele é uma flor, tá? O morango, o figo que as pessoas conhecem e comem, também são flores, tá? Por isso são falsos frutos, tá? O que que é um fruto? Segundo a botânica e a biologia, o fruto é o ovário da planta, né? O fruto tem uma estrutura, tem as camadas, as subcamadas, tem a polpa que protege a semente geralmente fica dentro do fruto. Isso também é um dos detalhes, uma das características dos frutos, tá? Aí você pode falar para mim, mas, teacher, o caju, por exemplo, a semente fica pelo lado de fora. Então, o caju também é uma fruta falsa, igual esses aqui, tá? Para ser fruto, tem uma série de estruturas que tem que ter a fruta, e fora que tem que ser o ovário da planta, né? Como eu não sou professor de biologia, eu não vou saber explicar tão bem. Mas, assim, a fruta funciona assim. Tem as estruturas, as camadas, que, se eu não me engano, é chamado de endocarpo, mericarpo, uns nomes assim, que eu não lembro. E ela tem essas divisões. E a polpa protege a semente, tá? Isso é o que faz ser um fruto. Aqui, o morango, ele não é um ovário da planta, ele é uma flor, né? Ele seria, na verdade, o sistema reprodutor das plantas, no caso, né? A flor, tá? A gente tem flores abertas e flores fechadas. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, o morango é uma flor, tá bom? Eu coloquei como frutas porque a gente usa como fruto, né? A gastronomia usa como fruta, mas, segundo a botânica e a biologia, não é um fruto, tá? Morango, strawberry, strawberry, tá? Strawberry, ok? Espero não estar falando muito rápido, né, nem muito devagar, tá no meio termo, tá bom? Melancia, aqui a gente chama só de melancia, mas tem alguns lugares que chamam melão de água, né? Melancia a gente é traduzida como watermelon. Watermelon, tá? Isso aqui é uma palavra composta. Water, de água, watermelon, tá? O W a gente vai falar com um som como se fosse de U, né? Watermelon, tá bom? Melancia. Bom, nós temos o mamão, tá? O mamão, a pronúncia do mamão em inglês lembra muito o espanhol, tá? Então, papádia, papádia, né? Papádia, papádia. A gente não vai falar papaya, não. Papádia, tá? Papádia. Lembra muito o espanhol, tá? A pronúncia, né, da palavra mamão, tá? Bom, temos o melão, tá? O melão a gente fala melon, melon, e não melon, não, é melon. A sílaba mais forte é o E. Melon, melon, tá? Isso aqui é uma paroxítona, melon, tá? Beleza? Bom, agora vamos para a nossa toranja. Bom, então, toranja é a nossa famosa grapefruit. 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 A gente fala grape igual uva, né? Grapefruit. Grapefruit, tá bom? A toranja, eu vou contar uma história para vocês. Toranja é uma fruta híbrida. Ela, na verdade, não surgiu naturalmente. Ela foi a mistura de duas frutas, tá? Alguns cientistas, alguns botânicos, né, biólogos, pegaram o DNA, pegaram as duas espécies vegetais, né, e fizeram a combinação desse DNA. A combinação das suas moléculas desses vegetais gerou esta fruta que a gente chama de grapefruit, que em português é a toranja, tá? Que ela tem essa coloração avermelhada. O pessoal usa muito para bebida alcoólica, para fazer, às vezes até mesmo doce, suco, tá? Só que acontece, ela é uma fruta que faz mal à saúde, tá? Então, assim, recomenda que use pouco esta fruta, tá? Se você for tomar um suco, pode tomar, pode comer, mas consuma pouco, tá? Porque ela vai fazer mal à saúde, tá? Se você consumir um pouquinho, não vai fazer, mas se você consumir muito, vai, tá bom? Bom, temos aqui amora, que eu não sei porquê, mas em inglês eles chamam de blackberry. Blackberry. Black, de preto, negro, né? Berry.
Berry poderia, neste caso aqui, eu poderia traduzir como se fosse baga, né? Seria tipo bagas, né? Que as frutas têm. Então, bagas escuras, bagas pretas. Poderia traduzir assim, né? Que é a nossa amora, blackberry, né? Ok. O que não faz muito sentido para mim isso, porque existe a amora vermelha, né? Mas ok. Mas tem alguns idiomas que faz isso. O inglês é um idioma que faz, porque ele é um idioma pobre, né? Ele acaba criando traduções. É igual a palavra bombeiro, né? Bombeiro a gente fala fireman, ou seja, homem de fogo, que não faz, né? Que seria o bombeiro, o homem que apaga o fogo, tá? Então, ele faz essas adaptações, eles pegam partículas e ajunta. O inglês faz isso, tá? Tangerina ou mexerica, né? Que a gente conhece aí, alguns chamam de pocã, né? Em inglês a gente fala com uma certa ênfase, tá? Presta atenção que é um idioma sonoro, né? Tangerine, 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 ok? Se você não conseguiu entender o que eu falei, não conseguiu prestar atenção, pausa o vídeo, anote como eu pronunciei para você tentar praticar, tá legal? Physalis. Physalis em inglês é physalis, igual, tá? Physalis, só que com PH, tá? E Y. Essa fruta poucas pessoas conhecem, né? A gente só consome essa parte laranja, tá? A Physalis é uma fruta que, assim, até onde eu saiba, ela não tinha tradução, né? Mas aí, em Portugal, criou-se uma tradução aqui para ela, tá? Que é o Physalis do jeito que tá aqui, com acento, tá bom? O que não faz muito sentido porque esse acento aqui não deveria existir nesta palavra, né? Porque aqui no Brasil, pelo menos, a paroxítona não tem acento em A, né? Isso aqui é uma paroxítona, né? Então não faz sentido ter acento. Mas ok, pode ser que seja um acento diferencial, talvez, né? Mas ok, como eles traduziram assim em Portugal, estou usando a tradução de Portugal, tá bom? Em inglês fica Physalis mesmo, tá? Bom, o famoso cacau, que em inglês a gente também fala cacau, tá? A gente escreve com O, mas fala como se fosse um U, né? Cacau. Até porque a gente fala com esse som meio de U, por quê? Cacau. Porque o O puxa pro U, então fica ou, né? Então, cacau, cacau, né? A gente fala um O puxando pro U, cacau. Parece que a gente fala cacau mesmo, cacau, tá? O cacau, ele é uma fruta que chegou está, né, em perigo de extinção, tá? Porque o pessoal consome muito e não planta. E o cacau, vou contar uma curiosidade para vocês. O chocolate preto que vocês consomem é feito com a semente deste cacau. O chocolate preto, o amargo, né? E ele faz bem para os nossos nervos, tá? Para o nosso cérebro, nosso sistema nervoso, né? Mas o bom é consumir os 70% de cacau. O cacau branco, né, que a gente fala que é o chocolate branco, na verdade é a polpa do cacau. O cacau tem uma polpa, uma massa branca chamada que a gente chama de manteiga de cacau. Essa manteiga é o que faz o cacau branco, tá? Claro, eles misturam outras coisas também, não tem só a manteiga, né? Claro. Geralmente vai leite, né? Mas nessa foto não tem, mas tem uma polpa branca, tá? Quando você compra o cacau, tem uma polpa, um recheio, tá? Temos aqui a lima, tá? A lima, muita gente conhece como lima da Pérsia, né? Ela ficou conhecida assim, né? Por causa da Pérsia mesmo, né? Ah, ela é uma fruta doce e amarga ao mesmo tempo, porque ela tem uma película que deixa o fruto amargo, né? Ela tem essa coloração amarela mesmo. E ela não é uma laranja e não é um limão. Laranja, lima é uma coisa, lima é outra coisa, tá? Laranja, lima é outra coisa. Isso aqui é a fruta lima, tá? Em inglês a gente pode traduzir como Persian lime. Persian lime. Persian de Pérsia, Persian lime. E lime de limão, de lima, né? Persian lime. Né? Em muitos idiomas, limão é traduzido como lima também, tá? Persian lime, tá? Bom, o famoso mirtilo que todo mundo conhece como blueberry, né? Blueberry, blue de azul, berry seria bagas, né? A gente pode traduzir assim, neste caso, né? Blueberry, bagas azuis, então mirtilo, né? O mirtilo é essa fruta aqui que vocês estão vendo. Eu diria que eu acho que é a única fruta azul no mundo, né?
Só que aqui no Brasil ela acaba sendo mais escura, puxando para o roxo, porque é uma fruta que, para ela manter essa cor azul, né, puxando para o azul assim, ela precisa estar em clima frio, né? Quando ela recebe energia solar, quando tem luz solar, né, calor, ela fica com a cor roxa, tá? Para ela ficar azul assim, tem que ser locais muito frios, pantanosos, cavernas, lugares fechados assim, tá? E é uma excelente fruta para os olhos, tá? Recomendo usar, ok? Então, blueberry. Temos aqui a framboesa, tá? Em português, framboesa é com U, tá? Eu vejo muita gente escrevendo com O, mas é com U, tá bom? Com O é em espanhol, tá? E a framboesa, a gente em inglês chama de raspberry, 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 ok? Preste atenção na minha pronúncia porque eu já estou separando as sílabas para vocês, ó. Raspberry, raspberry, ok? Temos aqui a cereja, que a gente chama de cherry, cherry. Por que cherry? Porque o CH em inglês, em algumas palavras, vai ter um som assim como se tivesse um T na frente. A gente não vai falar cherry com som de X, não. A gente vai botar um T na frente, como se tivesse um T, né? E vai falar cherry, cherry, ok? Cherry, que é cereja, tá bom? Bom, essa fruta manga, eu diria que é a mais fácil de se aprender nos idiomas, porque em todos os idiomas que você dá uma olhada, ela vai ter uma tradução parecida. Então, manga, a gente fala em inglês como mango, mango, tá? Não é go, é mango. A gente fala o O, puxa pro U, mas não deixa aparecer o U, tá? Mango, mango, tá? De mango, tá? Bom, aí temos aqui a nossa primeira leguminosa, que na verdade é um fruto, uma fruta e não é um legumes, tá? O tomate, a gente tem ele como legumes por causa da gastronomia. A gastronomia interpreta que fruta é tudo que é doce, o que não faz sentido, né? Porque o limão mesmo é considerado uma fruta e ele é azedo, né? Já a ciência mesmo, de fato, né, a botânica, né, a biologia que estuda realmente o reino vegetal, né? Porque a gastronomia, para quem não sabe, não é uma ciência. A gastronomia é uma arte, é um conjunto de técnicas, é uma forma de expressão, não é uma ciência, tá? Então, tem muito achismo, tem muitos tabus, mitos, tá? E questões culturais. Já a botânica e a biologia não, são ciências, são comprovados cientificamente, tá? Tanto a botânica como a biologia. E tomate é uma fruta normalmente como qualquer outra, tá? Não precisa ser doce para ser fruta, tá? Pode ser amargo, pode ser picante, pode ser. Eu não sei se existe fruta salgada, mas se tiver, pode ser também, tá? O tomate, em inglês a gente chama de tomato, 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 tá? E ele é uma fruta, tá? Beleza? A gente tem que seguir a questão de frutas e frutos na biologia, na botânica, e não na gastronomia. A gente tem que ir onde a ciência está falando, e não nos achismos ou nas questões culturais. Você está ali num programa de culinária e usar o tomate como legume, está certo, está correto, sem problema. Mas no termo correto, científico, tá? No estudo, é um fruto, tá? Porque ali é uma questão cultural, né? Tem gente que come doce e come salgado isso aqui. Bom, vamos lá. Continuando, essa fruta faz sucesso no Brasil e no mundo, né? E ela é uma fruta nossa, brasileira. Temos aí o Guaraná, tá? Aqui em inglês fica igual, a pronúncia também é igual, tá? Guaraná. Em inglês eu devo lembrar vocês que a gente basicamente não tem acento, né? Talvez um ponto ou outro seja considerado acento, uma exceção ou outra, mas em inglês não tem acento, tá? Ok? Então Guaraná fica Guaraná, igualzinho, tá bom? Aí nós temos a fruta jaca, tá? Que é uma fruta asiática. Tem muita gente que pensa que é do Brasil, do Nordeste, mas não, ela é da Ásia, tá? Ela veio para o Brasil por causa da colonização. A jaca a gente traduz ela como jackfruit, jackfruit, jackfruit. Jack de jaca, fruit, fruta jaca, jackfruit, tá? Eu trouxe para vocês essa fruta o cambuci, porque não só para vocês conhecerem que pouquíssimas pessoas conhecem essa fruta, também é uma forma de valorizar ela, né? Já que nesse canal a gente também trabalha a cultura indígena, né? As questões culturais do Brasil também, tá?
O que eu ia falar? Aí o cambuci é uma fruta que estava em perigo de extinção e a gente conseguiu salvar ela. Ela não está mais em perigo de extinção. Você pode consumi-la, pode encontrar ela, tá? Ela geralmente você vai encontrar congelada ou vendendo na internet. Em mercado é mais difícil, né? Mas talvez encontre sim. Mas em lugares interior. O cambuci em inglês se pronuncia cambuci, cambuci, né? Cambuci, tá? Dessa forma, cambuci, tá? Como se você falasse com sotaque, né? Português cambuci, inglês cambuci, cambuci, como se fosse um sotaque, né? O cambuci, ele é uma fruta nossa da região aqui, para quem mora, né, na região do sudeste aqui do Brasil, né, São Paulo aí, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? Nasce em lugares de Mata Atlântica, tá? Então a região litorânea do Brasil é onde fica o cambuci, basicamente, tá? Onde tem Mata Atlântica, tá? É uma fruta extremamente azeda e para você consumir, você tira essa casca aqui, tá? Aí você pode consumir à vontade, tá? É azedo que nem limão isso aqui. Mas é uma delícia em doces, tá? Temos aqui o cupuaçu, tá? Que em inglês também é pronunciado semelhante ao cambuci, como se fosse um sotaque, né? Cupuaçu, 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 tá? É como se você falasse com sotaque, cupuaçu, né? E eu vou contar também para vocês um segredo aqui. O cupuaçu, né, que é uma fruta bem azeda também, ele é primo do cacau e esta fruta, o pessoal também faz chocolate com cupuaçu, tá? Só que o chocolate de cupuaçu a gente chama de copulate, né? O pessoal faz com as sementes deles. Então, o cupuaçu, o chocolate dele é chamado de copulate, feito com a semente de cupuaçu, tá bom? Enquanto o chocolate tradicional é feito com cacau e é chamado de chocolate, tá? Beleza? E é uma delícia ambos. Esta fruta aqui vocês vão conhecer pelo nome em inglês. Em português, duvido que conheçam, né? Talvez para muitos ninguém saiba que fruta é essa. A cranberry, né? Cranberry, tá? É a airela. Em português é airela. Em inglês é cranberry. Cranberry, tá? A gente conhece ela em inglês. Ela é uma frutinha vermelha, né? Que vem naqueles potinhos de mercado. Vem seca, geralmente. A gente consome ela seca, né? Porém, acredito que dá para consumir ela da forma que está aqui, in natura. Ela é usada para nutricionista, o pessoal come ela, às vezes como petisco mesmo, né? Come ela ali seca, né? Doce ali, tá? Tem geleia, suco, iogurtes com cranberry, tá? Chocolates com cranberry. É uma fruta muito boa, tá? E muito benéfica para nós, principalmente para a parte de nutrição, tá? E ela, em português, é chamada de airela, tá? Ela tem outros nomes como oxikoco e arando, mas a gente chama ela de airela, tá? Em português, que é o nome mais tradicional dela. Em inglês é cranberry mesmo, tá bom? Mais uma fruta que o pessoal tem como se fosse legumes e é fruta, tá? No Brasil, a gente tem como fruta e estamos corretos nisso. Os brasileiros, nesse ponto, estão corretos. A gente pode parabenizar os brasileiros porque estamos corretos. Abacate, sim, é fruta. Para o resto do mundo, né, para a gastronomia, o pessoal de gastronomia considera como se fosse legumes, né, porque consome o abacate salgado, com carne, com queijo, com salada. Né? O abacate no mundo todo é consumido desta forma. Somente no Brasil a gente consome ele doce, né? No resto do mundo a gente consome abacate salgado, com queijo, com carne, com salada, tá? Então por isso que o pessoal da gastronomia considera como se fosse um legumes, né? Mas eles estão errados. Nós, os brasileiros, estamos certos nesse ponto. A gente pode ficar satisfeito por isso, né? No Brasil, sim, abacate é uma fruta como qualquer outra, tá? E a gente é bem específico na gastronomia. O abacate no Brasil é o único lugar do mundo que a gente usa doce. O resto é salgado, tá? Em inglês a gente chama de avocado, 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 tá? Italiano a gente fala avocado, né? A gente escreve da mesma forma que o italiano, mas a gente fala com esse som do inglês, né? Avocado, avocado, tá bom? E sim, ele é um fruto porque a botânica e a biologia provam que ele é um fruto e ele tem todas as características de um fruto, tá bom? E é um dos mais benéficos, inclusive. Essa fruta acredito que o pessoal também conhece pelo nome açaí, tá? Em inglês o nome é igual, açaí, 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 tá? É igual, açaí, né? Só se escreve com dois S, tá? O açaí, o pessoal usa muito sorvete, essas coisas, tá bom? Temos aqui o kiwi, que em inglês fica igual. A pronúncia escrita é chamado de kiwi também, tá?
É mais uma fruta de origem asiática, tá? Para quem não sabe, tá bom? Kiwi. Temos aqui o pêssego, tá? Tem gente que fala essa palavra em inglês errado, tá? Tem gente que fala peach. Não é peach, né? Peach é outra coisa. É peach. Peach. The peach. O CH em inglês vai puxar pro som de quê? Peach. Peach, de pêssego, né? Se você falar peach, é outra coisa. Vai lembrar muito a palavra beach. Então, cuidado, tá? São palavras diferentes, tá? Então, peach, tá? De pêssego. O CH vai ter um som puxando pro quê? O inglês, ele sofreu influência do italiano e vice-versa, né? Então, tem algumas palavras em inglês que lembram a pronúncia do italiano, como o CH, o que tem no italiano, né? O CH tem som de quê? O inglês também, som de quê? Peach, tá? De pêssego, tá bom? Tâmara é chamada de fruta da data ou fruta da datileira, chamada assim, tá? Então a gente traduz em inglês como date fruit. Date fruit. A gente tem que usar essa palavra composta, que é um substantivo composto, porque se a gente usar só o termo date, a gente vai pensar que é data, alguma coisa assim. E fruit de fruta. Então, para a gente saber que é a tâmara, então a gente chama date fruit. Por que assim? Porque esta fruta tâmara também é chamada de datileira ou dadel, que é do nome data, né? Então, por isso o pessoal às vezes confunde. Então, tâmara é date fruit. Date fruit, tá bom? Essa fruta tâmara é uma das frutas mais doces do mundo. Inclusive o pessoal pega ela para fazer açúcar de tâmara, né? Ela é tão doce quanto o mel, tá? Tanto in natura quanto de forma seca. Se você comer ela, você vai ver que ela é doce, tá? Então o pessoal usa ela para fazer açúcar. Uma opção, né, para quem não quer usar o açúcar tradicional, usar o açúcar de tâmara, tá? E chegamos em mais frutas que as pessoas pensam que são legumes, né? Então vamos lá. Antes de eu explicar para vocês por que isso aqui é uma fruta. O, o que é legumes? Legumes, segundo a botânica e ciência, seria, na verdade, tudo que, tudo que não for o ovário da planta, né? Que não tem aquela estrutura do fruto, ou seja, que seria uma leguminosa, um vegetal. Então, por exemplo, legumes seria alface, rúcula, brócolis, couve-flor, feijão, arroz. Estas coisas são legumes, tá? As demais coisas, mesmo que a gente trate como legumes, como abóbora, berinjela, pimenta, são frutos. A gente usa o termo no masculino, frutos, tá? O termo fruta é usado pela culinária. O termo correto é fruto, com O. Com A é culinário, tá? E se vocês pegarem o chuchu, vocês vão ver que ele tem a mesma estrutura de uma fruta. É idêntico, é a mesma estrutura. Tem as mesmas camadas, as mesmas divisões, a mesma composição de uma fruta. Se você chamar, por exemplo, um botânico um biólogo, né? E perguntar para eles, por exemplo, a berinjela é uma fruta, o chuchu é uma fruta? Sim, ele vai falar para você que é um fruto, sim, tá? E ele vai te explicar o porquê, tá? Como eu não sou professor de biologia, eu não vou entrar em detalhes porque eu não vou saber explicar, tá? Eu vou explicar só o que eu sei, tá? Então, isso aqui sim é um fruto, mesmo que a gente consuma de forma salgada ou até mesmo doce, é um fruto, tá? Então, o chuchu, tá? Tem uma escrita diferente do que a gente está acostumado, tá? Então, o chuchu a gente fala como chayote, 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 tá? Não fala chayote, não. Chayote, chayote, tá bom? Quem tiver dúvidas, pausa o vídeo, passa mais devagar que vai conseguir ver, tá? Já foi? Já, então aqui. Nós temos aqui o umbu, tá? Que em inglês a gente pode chamar só de imbu mesmo, ou usar igual umbu, tá? Pode ser imbu com i ou com u, tanto faz. Imbu, umbu, tá? É uma fruta nossa também, tá? E ela funciona parecido como o mirtilo, tá? Ela também é benéfica para os olhos, tá? Bom, temos o café. Sim, pessoal, o café também é uma fruta, tá? É que a gente consome ele assim, né? Na forma líquida, a gente torra ele, né? Separa em grãos o café, né? Até porque todas as frutas têm sementes, né? Exceto aquelas que a gente altera elas, o DNA, que elas ficam sem semente, né? Mas todas as frutas naturalmente têm semente. O café é a mesma coisa, tá? Então, o café, ele é uma fruta vermelha, tá? E você pode consumir ele é docinho. Você só não pode consumir ele quando ele estiver verde, né?
Mas a gente consome ele assim, né? Farinha de café, torra ele, tritura, né? E usa assim, tá? Mas é uma fruta também, tá bom? De origem africana, tá? Tem gente que pensa que é brasileira, mas o café veio da África. Então o café é africano, tá? Então vamos lá. Café em inglês é coffee. 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 Não fala coffee, tudo junto. Se você falar coffee, tudo junto, você tá falando errado. Vai parecer que você tá falando tosse, alguma coisa assim em inglês, tá? Você tem que mostrar que você tá falando as duas sílabas. Então, coffee, coffee, coffee. Não junto, coffee, coffee. Não. Coffee. Dê bastante ênfase nas duas sílabas. Coffee, coffee, tá? Para outra pessoa que está ouvindo você entender que você está falando café, tá? Porque tem uma outra palavra, que nem eu falei, coffee, que é muito parecido com café, que a pessoa vai entender que é outra coisa, tá? Então, deixa bem separado as sílabas, pronuncia bem para a pessoa ouvir. Coffee. I want a coffee, tá? Eu quero um café. I would a coffee. Eu gostaria de um café, tá bom? Tentem se acostumar vocês, ao invés de usar a palavra I want, a usar I wanna, né? E usar I would, tá? Que a gente aprende na escola tudo I want, I want, I want isso, I want aquilo, tá? E no inglês mesmo, se você chegar na Inglaterra ou nos Estados Unidos e falar desse jeito, o pessoal vai ficar olhando pra tua cara e vai ficar perguntando por que você tá falando. Então, tenta se acostumar com I would, eu gostaria, I wanna, tá? Porque quando você fala I want, você tá sendo grosseiro. Tipo, eu quero, eu mando, entende? Então tenta ser mais gentil na hora de falar, tá? O inglês do Brasil é muito mal ensinado, infelizmente. Vamos lá. Bom, a abóbora, tá? Também é considerado um fruto, segundo a botânica e a biologia. Não vou entrar em detalhes, já expliquei por que que é um fruto, né? A gente fala pumpkin, pumpkin, tá? Pumpkin, tá? Beleza? Caju. O caju também tem uma pronúncia parecida, tá? Mas fica assim, ó. Então, o caju, a gente fala cashew, 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 tá? Porque o E em inglês, lembra, tem som do quê? I, certo? E o W tem som de U. Então, cashew, cashew, né? Lembra o caju, cashew, tá? Confunda com a castanha. Essa fruta que eu falei para vocês que é uma fruta falsa, né? Na verdade, a fruta é a castanha. O resto aqui não é fruto, tá? É uma fruta falsa isso aqui, tá bom? Nós temos aqui a groselha, tá? A groselha o pessoal conhece mais como xarope, mas a fruta mesmo o pessoal não conhece, tá? Ela é assim e tem groselha de outras cores também, tá? A groselha a gente pode traduzir como gooseberry, gooseberry, gooseberry. Por que goose? Porque quando temos dois o junto em inglês, a gente fala com som de U, puxando pro U. Então, gooseberry não é gooseberry, não. É gooseberry, gooseberry, tá? Que também tem aquela tradução de bagas, né? Porque ela, sim, ela é em bagas, né? Tá bom? Igual a uva. Temos o pomelo, tá? Que em inglês fica igual pomelo, 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 tá? Pomelo. Fica igual, né? Fala como se você estivesse falando com sotaque, né? Eu às vezes acho que em inglês eu falo com sotaque, às vezes sem querer, mas eu tento não falar com sotaque. Eu acho ruim falar com sotaque, mas vamos lá. Pomelo, essa frutinha aqui, o pessoal consome ela muito no Natal, panetone, tá? Esses lugares, junto com a cidra e outras frutas, tá? Ok? Eu não coloquei todas as frutas, como eu falei, porque senão ia ficar muita coisa, não ia dar. Né? Essa aula aqui já vai ficar grande já. Todas as aulas de vocabulário de frutas está ficando grande. Então, vamos lá. Bom, temos o goji, né, que a gente em inglês é goji berry, goji berry, goji berry, tá? Goji berry, tá bom? É uma fruta chinesa e a pronúncia é basicamente isso mesmo, goji berry, tá? Goji berry, tá bom? Sem muito segredo, tá? Antes de entrarmos aqui, então, essa fruta aqui, a goji-berry, né? Ela é altamente benéfica, ela prolonga a tua vida, tá? Então, se você quer chegar nos 100 anos, chegar em 110, então come essa fruta aqui, tá? Todos os dias um pouquinho, um punhado.
Não é para comer tudo ela. Ela, o pessoal encontra ela também seca em mercados, vem em potinhos, tá? Bom, ela tem um gosto amargo, tá? Você pensa que ela é docinha ou azeda? Não, ela é amarga, mas ela tem um pouquinho de doce junto, tá? É amargo com doce. É que nem tomar aqueles remédios que é misturado, tem doce com amargo, é esse gosto. Temos aqui a jabuticaba, que em inglês é jaboticaba, jaboticaba. Fica jaboticaba, porque o O em inglês é O, então jaboticaba, tá? Jaboticaba, ok? Jabuticaba, tá bom? Acerola, acerola. Acerola, acerola. Acerola. Né? Você fala como se tivesse um sotaque. Acerola. Acerola. Tá? Igual. Temos aqui o caqui, tá? O caqui, ele lembra muito tomate, mas são frutas distintas, tá? E eis a sua, a sua pronúncia, tá bom? Então aqui, ó, atenção que as primeiras sílabas são as mais fortes, tá? Persimmon, persimmon, tá? Então o começo é mais forte. Persimmon, uma paroxítona, tá? Persimmon, persimmon, tá bom? Temos aqui a pitaia, né, que é uma das poucas frutas, eu diria que é a única, né, que tem a cor rosa, né? Eu não me lembro de nenhuma outra fruta que tenha a cor rosa. A pitaia, em muitos idiomas e em muitos lugares do mundo, é traduzida como a fruta do dragão, ou a fruta das escamas, né? Porque ela lembra escamas, né? Que são comuns em répteis, lagartos, dragões, né? Então o pessoal acaba chamando ela de fruta do dragão, como é o caso do inglês, né? Que aqui a gente tem a palavra dragon, dragon, fruit, dragon fruit, dragon fruit, dragon de dragão, dragon, fruit de fruta, dragon fruit, que é a fruta do dragão ou pitaia, tá? Bom, banana, graças a Deus ela é mais fácil de falar, né? Perto das outras palavras aí. Em inglês a gente também fala banana do mesmo jeito. Banana, banana. I want a banana, tá? Então banana, banana, tá bom? Aí continuando, nós temos a pimenta, que em inglês é chamada de chili, 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 tá? Não confunda com chile, tá? É chili, tá? Pimenta, tá? Também é considerado um fruto, tá? Pela botânica e pela biologia. Já o pessoal de gastronomia vai dizer que é um condimento, né? Seria um tempero, talvez até mesmo uma leguminosa, tá? Mas é um fruto também, tá? Pitanga tem um nome curioso, tá? Pitanga é uma fruta nossa, brasileira, também tem em outros países, né? Acredito que ela ficou com esse nome por causa do país Suriname, que é um país vizinho nosso aqui, um dos nossos irmãos, né, aqui. O Suriname, né? E por isso se chama cereja do Suriname. Cherry é cereja. Suriname, Suriname, né? Então, Suriname Cherry, né? Cereja do Suriname, seria pitanga, né? Porque o Suriname também é um país que tem pitanga. O pessoal acha que é só o Brasil, mas tem vários países da América do Sul aqui que tem a pitanga, tá? Os que estão próximos do Brasil são os países que têm a pitanga, tá? Então, Suriname Cherry, ok? Pimentão vai ficar pepper, 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 tá? Ok? Temos o pepino que é cucumber, 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 tá? Que também é um fruto, tá? Inclusive ele tem alto poder regenerativo, tá? Regenerar de verdade, ele regenera. Se você consumir ele, ele vai regenerar tuas células, teu corpo, teus órgãos, e você pode usar ele para passar em cicatrizes. Ele também vai ajudar a regenerar, tá? E temos a abobrinha, tá? A abobrinha é curioso que em inglês ela tem um nome muito parecido que o italiano, né? Então é muito curioso esse termo aqui. Então essa palavra aqui é muito parecido com o italiano. Então é zucchini, zucchini, tá? Zucchini, tá? Que é a abobrinha, tá bom? Aí temos a berinjela, tá? Em português você pode escrever com J ou com G, que está correto, tá? Só que a diferença é que com G a gente usa em Portugal e com J é o Brasil, tá? E berinjela é aubergine, aubergine, tá? Aubergine, ok? Berinjela, tá bom?
E eu trouxe para vocês também umas frutas diferentes para vocês conhecer e saber que o Brasil é rico em variedades, né? E a gente conhecer frutas diferentes, que a gente só aprende o básico, né? Já que o homeschooling aqui a gente está pegando todas as classes sociais, desde as mais pobres e baixas até as mais altas e ricas, né? Então a ideia é trazer justamente para o pessoal de classe mais baixa, mostrar frutas que eles não conhecem, mostrar coisas que gente rica, né, conhece. Então essa é a ideia, né? Isso aqui, o legal do nosso homeschooling aqui é que a gente vai trabalhar tudo junto. Então para nós, negro e branco é a mesma coisa, né? Para nós, homem e mulher é a mesma coisa. A gente vai trabalhar junto, né? A gente vai respeitar rico e pobre do mesmo jeito, tá? Então aqui o legal é isso, tá? Então a gente vai trazer coisas de diversos lugares do mundo aqui, né, para vocês, tá? Então a ideia é isso. A gente é tudo irmão mesmo, é tudo amigo, a gente tem que estar junto mesmo, né? Tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês essa fruta aqui que se chama camu camu, tá? Em inglês não fica diferente, a pronúncia é a mesma, a escrita só não tem o tracinho, né? Fica camu camu, tá? Ambos são substantivos compostos, são palavras compostas, tá bom? Essa fruta aqui foi comprovada cientificamente que ah, é a mais azeda que existe e é a que mais tem vitamina C, né? Reparem, as frutas que são azedas é que tem vitamina C. A vitamina C é que dá esse gosto meio azedo nas frutas, tá? Essa é a fruta mais azeda que tem. O limão é doce perto dela, basicamente. Então, o camu camu é uma fruta nossa da Amazônia. O pessoal conhece como caçari, né, aqui no Brasil, né, o pessoal dali da região. Tá? E você vai encontrar na Amazônia, tá? Aqui mais no sul do Brasil, no centro-oeste, no sudeste, talvez você não encontre, né? Tá bom? Mas é uma fruta nossa, tá? Eu trouxe essa aqui também para vocês saberem que é uma fruta da Mata Atlântica, também aqui da região sudeste, tá? E que ela está em perigo de extinção, porque o pessoal acaba cortando essa planta e jogando fora, né? Não preserva, desmata, tá? E é uma fruta, é como se fosse o nosso mirtilo, é o blueberry, basicamente. Ela também é benéfica para os olhos, tem as mesmas vitaminas do blueberry, basicamente. Ela é pequenininha, o pessoal conhece ela como cunhão de galo, né? Ela é chamada de grumichama em português, mas em inglês ela pode ser chamada também de grumichama. Grumichama, grumichama, né? Dessa forma, grumichama, como se você falasse com sotaque, né? Grumichama, tá? De grumichama, ok? Então, para vocês preservarem ela. E ela tem um líquido azulado dentro dela que sai que faz bem para a nossa vista, tá? Tá bom? Mas ela é bem pequena, é extremamente pequena a fruta dela. Bom, eu trouxe para vocês também o coco. Claro que coco tinha que ter, né? Coconut, 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 tá? Pessoal, uma fruta bem comum, tradicional, né? O figo que eu falei para vocês, fig, fig, né? Figo, fig, fig, né? Você fala dando essa contraída, né? Fig. O figo é uma flor, tá? Existem aquelas flores que abrem para fora, né? Que abrocham, e existem flores que são fechadas, né? O figo é uma flor fechada, né? A gente consome como fruta por causa da gastronomia, né? Para ser doce, né? O pessoal consumir ela. Então, ela é considerada uma fruta por causa da gastronomia, mas na realidade ela é uma flor, tá? A botânica e a ciência fala que ela é uma flor, tá? Ela tem a mesma estrutura de uma flor, só que ela é comestível. Basicamente é isso, tá? Aí eu trouxe para vocês aqui o cajá. Eu não sei porquê, mas em inglês o cajá é chamado de yellow mombin. Yellow mombin, né? Yellow, de amarelo, mombin, yellow mombin, tá? Não confunda com cajamanga, que são frutas diferentes. A fruta cajá, ela lembra muito o gosto da manga, tá? Aí eu trouxe para vocês também o goiti, que é uma fruta nossa. Tem muita gente que não conhece, tá? Você leva 7 dias para poder consumir essa fruta. Ela tem um prazo, né, para você de espera, né? Ela é chamada de oiti. Oiti. Oiti, tá em inglês, tá? Então, goiti, oiti, tá bom? Temos o pequi, né? Que em inglês a pronúncia é igual. Pequi. Pequi. Pequi, tá? Só toma cuidado com ela, porque ela tem espinhos dentro, tá? Então você pode virar óbito caso você consuma o espinho, tá? Que ele fica escondido dentro da polpa na semente. Então se você morder,
com certeza você vai parar no hospital, tá? São bem afiados os espinhos. É como se fosse uma faca, uma lâmina. Então tem que tomar cuidado. O pessoal usa mais como tempero. O pessoal não é muito de comer isso, né? Pode comer? Pode, mas usa como tempero, tá? Aí temos a ameixa, né? Que a gente chama de plum, 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 tá? Do jeito que tá aqui, plum, tá bom? Temos a carambola, né? Que ela ficou famosa por ela ter esse formato de estrela, então o pessoal chama ela de fruta estrela, né? E alguns idiomas traduzem como fruta estrela. É o caso do inglês, né? Star fruit, né? Star de estrela, fruit, star fruit. Não confunda star com star, tá? A pronúncia é muito parecida, diria que é igual, né? Eu mesmo quase não noto a diferença. Star, do jeito que está aqui, é estrela. Com I é escada. Então só não confunda isso, tá? Então aqui é a fruta estrela carambola, tá bom? Star fruit. E uma coisa dessa fruta aqui, ela também é tóxica. Então consuma ela em pequenas porções, tá bom? Eu trouxe para vocês o genipapo, né? Que em inglês vai ficar igual, vai ficar com aquele inglês parecendo sotaque, né? Genipapo, 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 tá? Vai ficar assim, né? Como se fosse um sotaque, né? Ok? Uma das nossas frutas. Temos a graviola, tá? Também uma fruta bem comum, né? No Brasil. Em inglês, essa fruta fica como soursop, 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 como se fosse um A, soursop, tá? Aí temos a carnaúba, né? O pessoal pega ela para fazer cera de carnaúba, tá? Essa cera é comestível, né? Alguns nutricionistas e alguns, diria até médicos, né? Falaram que a gente pode consumir, tá? Então fica tranquilo, se você quiser consumir, pode consumir carnaúba. Em inglês ela é escrita da mesma forma, né? Carnaúba, 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 tá? Vagem, nós temos a vagem. A vagem teve que entrar neste grupo de frutos porque a vagem é considerada um fruto seco, tá? Tem a mesma estrutura de uma fruta, só que é um fruto seco, né? É um fruto que a sua polpa é seca, né? Basicamente não tem polpa, né? Ah, o que está dentro dele, o feijão, é legumes. Os feijões, os beans, né? The beans, são legumes. The beans are vegetables. A vagem é um fruto, tá? Um fruto seco. Aqui, encontrei. Essa a vagem, ela tem duas formas de escrita e pronúncia, tá? Eu queria mostrar para vocês, tá? A gente pode falar como snap, do jeito que tá aqui, o som de A mesmo, não de E, de A. Snap, para vagem. Ou você pode usar a palavra pode. Pode. Do jeito que eu tô falando, pode. Você escreve P-O-D, pode. Tá? Os dois se referem à vagem. Então você pode usar um ou outro, tá? Tanto faz, tá bom? Aí temos a pinha. A pinha em inglês a gente fala, o nome dela é basicamente o nome científico. Em latim, o nome desta fruta, né, é chamado de anona, né? Em inglês também, anona, né? Anona, anona, né? É igual, anona, tá? Então não tem muito segredo também com essa fruta aqui. Temos o mangostim, que eu não sabia que era uma fruta nossa, eu achei que era de fora, né? Mas tem no Brasil também. Mangostim, você vai pronunciar basicamente da mesma forma que eu falei. Mangostim, 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 tá? É da mesma forma, tá? Mangostim, tá bom? Mas temos romã, né? Romã é chamado de granada também, por exemplo, em Portugal, em outros países que fala português, tá? Em outros idiomas, geralmente é traduzido como granada também, tá? Em inglês a gente chama pomegranate, 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 tá? Desta forma aqui, ok? Nespera, né? Nespera você vai ler do jeito que tá aqui, tá? Sem segredo. Nespera é essa frutinha que o pessoal às vezes confunde achando que é ameixa, mas não é ameixa, é uma outra fruta, é a nespera mesmo. Né? Em inglês é do jeito que tá escrito aqui, ó. Loquat, loquat. Desse jeito, loquat, tá? Essa é a pronúncia, tá bom? E o que eu ia falar para vocês, a romã, quem quiser plantar, pode plantar, tá? Fazer plantação dela, agricultura, porque no Brasil, eu não sei por que motivo, o pessoal aqui não planta essa fruta. Por isso que a gente vai no mercado e ela é tão cara, porque as pessoas não plantam.
As pessoas preferem plantar o tradicional e não planta ela. O pessoal planta essa fruta em casa, mas não planta na agricultura. Né? E o pessoal poderia viver com essa fruta porque tem um grande mercado para essa fruta e tem pouco nos mercados. Se você olhar os mercados, tem poucos produtos com essa fruta, tá? Então, só uma dica aí. Ah, azeitona, né, é olive de oliva, né, olive de oliva, tá? Azeitona também é um fruto, é extremamente amargo, a gente só consome ele porque ele está curtido, tá? Temos a lichia, né, que é lychee, né? Lychee, tá bom? A gente puxa como se tivesse um T aqui, né? Lychee, né? E os dois E tem som de I. Lychee, a gente não fala lychee, não, é lychee, dando essa ênfase, lychee, tá bom? E em português é lixia mesmo, tá? Essa é outra fruta asiática. O buriti é uma fruta que eu trouxe para vocês também. Em inglês também tem várias formas de falar. Você pode falar buriti da mesma forma. Você pode falar desta forma que está aqui, que é o muriti, né? E tem outras formas de se falar, tá bom? Eu coloquei essa para vocês verem que tem uma forma diferente de falar, que é o muriti, tá bom? Mas tanto faz a pronúncia, tá? Porque em inglês essa palavra fica igual. Então você pode falar com B, né? Escrever com B e falar buriti ou assim, tá? Bom, pessoal, acredito que é isso. Thank you for watching my channel. Subscribe in this channel. Eu acredito que é isso, tá? E eu vou dar goodbye para vocês. See you, né? A gente se vê aí na nossa próxima aula. Não esqueça de inscrever no canal, subscribe in my channel, right? E acho que é isso, né? Acho que eu só não esqueci de nada, é isso, tá bom? Ok? É isso aí, valeu, falou!